Amém, irmãos? A paz do Senhor, amada igreja. Meus queridos e amados em Cristo, é um privilégio estarmos neste domingo na casa do Senhor. Sempre me lembro da palavra de um dos nossos mestres. EBD é o povo do Senhor, na casa do Senhor, no dia do Senhor, aprendendo a palavra do Senhor. Então, isso é a nossa EBD. Que Deus nos abençoe, abra as portas da palavra, nos dê o entendimento. Por isso que neste momento eu quero exultar e glorificá-lo pelo privilégio que Ele me concede de estar mais uma vez com os irmãos. Agradecer também ao pastor Silas Filho, pastor Isaías, agradecer a superintendência de escola bíblica dominical e louvar ao nome do Senhor pelo privilégio também de estar bem acompanhado. Sempre ando bem acompanhado, primeiro com Jesus, né, irmão? Não tem melhor companhia. Mas a minha esposa Rosane está aqui, minha filha Michele e meu segurança que é filho Josué, já está maior do que eu, certo? Então é uma bênção estar com a minha família, com a família de Deus presente. Meus amados irmãos, aqueles que assim desejarem, no final, eu trouxe ali uns 15 exemplares da nossa aula, da nossa anotação. E ali está inclusa João Batista e também está incluso Mateus. Na verdade, é só um bom costume de estudar tudo e preparar todo o material. Então, graças a Deus, para fechar esse trimestre, só me faltam 3 lições para concluí-las. Tá certo, irmãos? Mas até aquelas que são da ceia, eu costumo fazer. Então, ali fora, tem de João Batista e tem de Mateus. Capinha rosa, bonita, principalmente as mulheres vão gostar, mas como homem não tem problema com rosa, também ali está. Tá certo, irmãos? Então, quem assim o desejar, certamente será edificado. Eu faço uma nota histórica sobre João. E qual foi o fim de Herodes e Herodias? Aí eu recorro a 2 fontes históricas para mostrar aos irmãos o que veio suceder na vida de Herodes e Herodias após terem cometido aquela atrocidade com nosso querido irmão João Batista. Mas, irmãos, iniciamos, pelo menos no sentido de preleção aos domingos, o nosso primeiro trimestre deste ano, que toma por tema os heróis do Novo Testamento. E quando nós paramos para estudar uma matéria conhecida como a hermenêutica, nela temos uma seção na qual há de nos instruir sobre como estudar a Bíblia. Métodos de ensino ou de aprendizado das Escrituras. E ali aprendemos que são 4. O primeiro, que é o método analítico, ou seja, é um princípio em que você pegará um texto, uma passagem, e você vai dissecar. Na verdade, você vai, numa análise, tomando como exemplo um microscópio. Você analisa ponto por ponto. Esse é a visão analítica de estudo das Escrituras. Você também pode usar o método sintético, sintetizar, é a visão do telescópio. Vamos aqui ilustrar. Você pode pegar a epístola aos Romanos
e em 2 horas lecionar. Aí você está aplicando um método sintético. Mas você pode demorar 1 ano estudando Romanos. Aí você está aplicando o método analítico de estudo. Então você tem o método analítico, sintético. O terceiro é o método temático. Quando você pega um determinado tema das Escrituras e trata, estuda o que a Bíblia fala dele. E aí você tem temas maravilhosos, Jesus, Deus, Espírito Santo. Você pode tratar também sobre a cruz, sobre o sangue, a adoração e tantos temas que nos enriquecem. E você pode usar o 4º e último método, que é o método biográfico. Quando você vai estudar a vida de determinados personagens das Escrituras. E é isso que esse trimestre se propõe, a nos levar a estudar segundo o método biográfico. Nele, nós convidamos semanalmente determinados homens do Novo Testamento para estarem conosco naquela semana e nos instruir sobre princípios morais, princípios espirituais e ministeriais. Convidamos já João Batista e nesta semana estamos tendo o privilégio de convidar o nosso irmão Mateus e sucessivamente até o final do trimestre convidaremos outros homens de Deus a nos ajudarem na tarefa de viver neste mundo e de desempenhar um bom ministério para o Senhor Jesus. Então, o nosso segundo convidado é Mateus. E o nosso tema fala de Mateus, o apóstolo improvável. Eu quero dividir esta lição tomando 2 temas centrais. Primeiro, tratar um pouco aqui da biografia. E segundo, eu quero falar sobre 4 retratos da vida de Mateus. Me permitam também inserir nesta parte introdutória um princípio. Quando nós vamos estudar sobre o perfil dos nossos 13 personagens nesse trimestre, nós temos que recorrer a 2 fontes. A primeira fonte, a palavra de Deus. E a segunda fonte, recorrer aos anais da história da igreja, que é uma história riquíssima, tendo cuidado de distinguir aquilo que é fato e aquilo que é lenda, apenas isso. Mas temos que ter esse princípio. Bem, o que a Bíblia fala sobre esse personagem? Ponto. E o que eu posso também extrair de fonte histórica fidedigna acerca desse personagem? Aí eu tenho uma visão muito mais ampla. Bem, quando falamos aqui sobre Mateus, o Novo Testamento resume Mateus em 13 textos. São 13 textos que vão falar sobre Mateus. O nome Mateus é um nome de origem hebraica, que significa dom, dádiva de Deus. E é interessante de informar aos irmãos
que o nome Mateus é maciçamente explanado no primeiro evangelho, o evangelho escrito por Mateus. Quando chegamos em Marcos e em Lucas, ele já é chamado de Levi. E o nome Levi também é um nome de origem hebraica, que significa união. Então podemos chamar este segundo personagem de Mateus, dom de Deus. E podemos também chamá-lo de Levi, união. Quando continuamos a ler o texto bíblico, nós vamos observar um detalhe aqui. Somente Marcos, Mateus não fala isso, Lucas não fala isso, somente Marcos o chama de filho de Alveu, só Marcos. Bem que quando chegamos em Mateus 10, a Bíblia vai falar de um Tiago, filho de Alveu. Agora, não sabemos se Mateus e Tiago eram irmãos, mas se fala de Tiago, filho de Alveu, como também se fala de Mateus, filho de Alveu. Isso daí é um ponto de indagação ou de interrogação até hoje, mas é bom que tenhamos essa noção. Então esse Mateus ou esse Levi é filho de Alveu. Quando ainda continuamos a estudar, nós vamos observar que esse Mateus, ele é influenciado pelas pregações de João Batista, mas ele não é discípulo de João Batista como alguns discípulos de Jesus foram. Mas ele teve influência das pregações veementes de João o Batista. Quando ainda continuamos a estudar sobre ele, nós vamos logo entender que ele há duas menções históricas, uma de origem de Papias. Pastor, dá para fazer um resumo? Papias, segundo Irineu, ele foi discípulo do apóstolo João e aprendeu aos pés de João. E Papias relata que Mateus é o escritor do seu evangelho. E me escutem aqui. Segundo Papias, ele escreveu o seu evangelho inicialmente em hebraico e depois foi traduzido. Mais à frente, Jerônimo, o tradutor da Vulgata, ele também vai argumentar que Mateus escreveu também o seu evangelho em hebraico ou em aramaico. E alguém pergunta, pastor, isso muda alguma coisa? Não muda nada. Graças a Deus a Bíblia continua inspirada, certo? Mas há um ponto de ressalva. Esses dois sinalizam que o autor é Mateus. Até hoje ainda não se descobriu a obra, ou se tem mais noção, se essa informação que o primeiro evangelho foi escrito em hebraico e depois traduzido para o grego. Pastor, quem fez essa tradução? Segundo John Fox, escritor do livro, Livro dos Mártires, escrito lá no século XV, ele diz que quem traduziu a obra de Mateus do original hebraico para o grego foi Tiago o Menor. Bem, isso é importante porque nós não duvidamos que a autoria do primeiro evangelho, pelo menos na ordem do sentido de, não cronológico, mas no sentido de assunto, é Mateus. Segundo a própria história,
Mateus fica 15 anos na Judéia. Depois ele vai para algumas regiões ministrar a palavra de Deus. Na Pérsia, na Párdia, ele evangeliza Macedônia e a própria Etiópia. E segundo este livro, o Livro dos Mortos, escrito por John Foxe, ele menciona que no ano 60 depois de Cristo, Mateus ele é martirizado na região da Párdia, quando ele é atravessado por uma lança pontiaguda, por estar anunciando o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então isso daqui é uma pequena nota acerca do personagem Mateus. Quando continuamos a falar sobre Mateus, nós temos aqui alguns quadros para nossa compreensão. O primeiro retrato que é claro nas Escrituras acerca de Mateus é que Mateus, ele foi convertido. O primeiro é a sua conversão. E aonde podemos tomar por base isso, pastor? Se você chegar aqui em Mateus capítulo 9, versículos do 9 até o versículo 13, chegar em Marcos capítulo 2, Marcos capítulo 2, versículo 13 ao 17, você também pode ir a Lucas capítulo 5, 27 ao 32. Aí você tem o encontro de Jesus com Mateus. Quando chegamos em Marcos capítulo 2, versículo 13 e 14, nós vamos tomar uma nota. Você lê o 13 que diz: Jesus tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. 14, e passando viu a Levi. Veja, Mateus aqui é chamado de Levi, filho de Alveu, só aqui ele é chamado filho de Alveu, assentado na coletoria. Observa, Jesus no mar. Que mar era esse, pastor? Chamado mar de Tiberiates em alguns textos. Em outros textos chamado de mar da Galileia. Na verdade, Jesus estava nas mediações da cidade de Cafarnaum, cidade sede do ministério de Cristo na região da Galileia. Jesus, ele agora está próximo da região portuária, e ali estava a coletoria, aonde trabalhava Mateus. Vamos entender isso. Na verdade, quando falamos dessa coletoria, ou essa alfândega, era o local de cobrança de impostos, local onde os navios atracavam, e ali se cobrava imposto dos navios que chegavam, e também da via terrestre, porque Cafarnaum era um ponto central na geografia da época. Por isso que Jesus estrategicamente foi para Cafarnaum, porque quem entrava ouvia dele, e quem saía ouvia falar dele. Então Jesus se localizou em Cafarnaum, de forma estratégica. Quando você continua ainda a observar, na verdade o imposto que se cobrava ali,
era o imposto romano chamado de vigidálio, que era o imposto também conhecido como portórium, para todos os barcos que ali chegavam. E esse imposto, na realidade, era tríplice. Você tinha o alfandegário, que era recebido na fronteira de uma província ou estado, o de consumo, que era recebido na entrada e na saída de uma cidade, e o pedágio, que era o pagamento pelo trânsito em determinados lugares, como nas estradas. Na verdade, a função do nosso querido irmão Mateus é o chamado de portidores, que cobrava o portórium quando os navios ali atracavam, certo? E quando observamos isso, por ele fazer este trabalho, ele trabalhava diretamente com o povo, e isso lhe trazia umas certas manchas. Afinal de contas, já existia na mente do judeu, e aqui foi colocado, e o nosso comentarista também assim o faz, que a visão do judeu relacionado a quem praticava ou exercia esta função era duplamente. Primeiro, a visão de um traidor. Afinal, Roma conquistou, subjugou no ano 63 a.C., através de Pompeu, toda aquela região. Então, desta maneira, quando se batia o olho num judeu que trabalhava para os romanos, ele era visto como traidor, trabalhando para aqueles que subjugavam Israel. Segundo, uma visão de corrupção, de corrupto. Interessante mencionar aqui que a Bíblia não fala da corrupção de Mateus, não fala. Mas vai falar de um outro que é Zaqueu, tanto que ele próprio confessa. Aqui não se fala se Mateus era ou não era, mas o local, a função sugeria isso. Então ele era duplamente mal visto. Tanto que quando você vai para a palavra do Senhor, toda vez que se menciona publicano ou cobrador de imposto, a Bíblia coloca ao lado de pessoas que pertenciam a grupos mal vistos. Quando você chega lá em Mateus 9, 10 e 13, o publicano ou cobrador de imposto, ele é visto ao lado de pecadores, cobrador de impostos e pecadores. Quando você chega em Mateus 21, 31 e 32, é colocado ao lado de prostitutas e meretrizes. Quando você chega em Mateus 18, 15 a 17, ele é colocado do lado de pagãos. Então veja, irmãos, toda vez que se tratava de um publicano, sempre se colocava ao lado de pessoas que eram vistas como pecadores. Só que quando o irmão ainda continua lendo a passagem, e aí eu quero chamá-los para, juntamente comigo, abrir a sua Bíblia em Mateus 5, versículo 27, o irmão observa: depois disto, Jesus saiu e viu um cobrador de impostos, chamado Levi, mais uma vez chamado de Levi. Da onde Jesus saiu? Jesus saiu do mar da Galileia. Aonde era essa coletoria? Era em Cafarnaum. Então vamos lá, assentado na
coletoria. E olha o que Jesus falou. Primeira palavra que Jesus falou foi o que, irmãos? Segue-me. Veja que aqui Jesus não entrou em discussão. É publicano, está cortado. Não, Jesus falou para ele, segue-me. Interessante que essa palavra no grego, a palavra no grego sugere duas coisas. Quando Jesus falou, me segue, Jesus falou, ação persistente. Mateus, você tem que ser persistente para me seguir. Número 1. Segundo, segue-me quer dizer, prossiga me servindo. Jesus falou que para me seguir tem que ser persistente. E segundo, Jesus falou que para me seguir, meu filho, só me segue quem quer me servir. Quem quer se servir não me segue, mas quem quer me servir, esse serve. Se alguém quer se servir de Cristo ou da fé, esse não segue, mas aquele que quer servir, esse segue. Então segue-me. Agora veja os passos dele. Primeiro é o convite, segue-me. Agora os passos dele, o 28. E ele deixando. Primeiro, isso fala do que, irmão? Decisão pessoal. Jesus convidou, mas foi ele que teve de deixar. A conversão começa quando Jesus fala, me segue. Só que o convite, quem faz é Jesus. Mas a atitude para experimentar a transformação é minha. Aí o texto diz, e ele deixando. Primeira, decisão pessoal. Segundo, o texto diz, e ele deixando tudo. Não foi só um ato de ir atrás de Jesus, ele abdicou de tudo. Tinha uma profissão, tinha uma renda, tinha uma vida econômica, vamos dizer, tranquila. Só que agora ele abdicou tudo. Olha o que o texto diz. E ele deixando tudo. Então a salvação vem quando eu tenho uma decisão pessoal e quando eu estou pronto para abdicar tudo por Jesus. Porque se eu encontrei Jesus Cristo, entendo que ele é o melhor. E se Jesus é o melhor, tudo ficou pouco, ficou pequeno. E se tudo ficou pequeno, eu só quero Jesus. Deixando tudo. Ainda o texto diz, e ele deixando tudo, levantou-se. Esse ato de levantar, literal, num sentido figurado, ergueu-se para uma nova vida. Ele estava sentado na coletoria, só que quando Jesus chamou, ele se levantou, ele rompeu, ele deixou tudo para trás, então ele se levantou, ou melhor, ele se ergueu para uma nova vida. Enquanto ele estava sentado, ele estava vivendo uma velha vida, mas agora ele se levantou para seguir a Jesus e para viver uma nova vida. Ele se levantou, o versículo 28 diz, e o seguiu. Ou seja, agora Jesus falou, segue-me, ele falou, eu quero esse convite. Veja os 3 verbos, deixando, levantou e o seguiu. O convite é de Jesus, a ação é minha. Agora, quando eu estou convertido, o que acontece na minha vida? 29. Diz aí, fez de Levi um grande banquete em sua casa. Ou seja, ele teve o grande desejo de falar, Jesus, não entra só na minha vida, entra na minha casa. Eu não quero só o Senhor na minha vida, entra lá em casa. E eu vou reunir gente ainda para ouvir a tua palavra. O grande desejo é encontrar Jesus Cristo e levar Jesus para dentro de casa. Porque quando Jesus entra na nossa casa, tudo muda. Você pode glorificar a Deus por isso? Agora observe. 6º passo. E havia ali, 29, e havia ali uma multidão de cobradores de impostos e outros
que estavam com eles à mesa. Sabe o que nós aprendemos aqui? Uma ação evangelística. Ele se converteu e já quis ganhar alma. Jesus, vou planejar aqui um almoço, uma janta. Todo mundo vai vir, e é para o Senhor, não é para eles não, é para o Senhor. Mas eu vou convidar um monte de gente como eu, precisando de ti. Por isso que aquele que é salvo tem prazer de falar da salvação. Se Jesus me mudou, eu creio que Ele muda pessoas. Se um dia Jesus quebrou o jugo, Ele vai quebrar jugo de pessoas que eu amo e que eu sei que elas precisam de Jesus. Aí ele já começa a ser um ganhador de alma. Você pode glorificar o nome do Senhor. O convertido agora se torna um canal para que a mensagem da salvação chegue a outras pessoas. É isso que o Senhor deseja para as nossas vidas. Esse é o primeiro retrato dele. O segundo retrato está aqui em Mateus 10. Mateus 10, você o verá no versículo 3. Aí é a menção a Mateus, o cobrador de impostos, o publicano, só isso. Mas o contexto deste versículo vai apresentá-lo como discípulo. Primeiro, convertido. Pastor, estou convertido, agora o que eu tenho que ser? Discípulo. Filho, senta para aprender. A ideia aí agora é que Mateus recebeu a grande oportunidade. A oportunidade de fazer parte do grupo de aprendizes, de alunos de Jesus. Jesus agora o chama para ser discípulo, grego matetes, que significa aprender. A raiz mate, do original matete, significa pensamento acompanhado com esforço. Sabe o que Deus está querendo dizer? Para ser discípulo você tem que se esforçar. Para ser discípulo você tem que correr. Para ser discípulo, você tem que se disciplinar de tal maneira que aquilo que você aprenda, você absorva e coloque na sua vida. Discípulo. Discípulo não é só apenas um aprendiz, um aluno, mas é um seguidor. Discípulo não é apenas uma pessoa que senta para ouvir, mas é uma pessoa que senta para ouvir e levanta para viver. Discípulo, irmão, é aquele que se identifica com o mestre. Quando alguém bate o olho e fala, rapaz, você andou com ele. Eu sei que você andou com ele, porque quem ouviu ele falar, e agora te ouve falar, meu filho, só aquele que andou com ele. Então ele é chamado para ser discípulo. E veja, irmãos, que quando nós paramos aí para observar o capítulo 10, você observará que o aprendizado é árduo. Não ache que vai ser fácil o aprendizado. Você pode pegar esse Mateus 10, do 26 até o versículo 42. Veja como é árduo o discipulado. Quando você ainda continua a ler, você vai observar que aquilo que motiva e que prende um discípulo ao mestre está lá em Mateus 22, 34 ao 38. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Eu aprendo porque eu amo o meu Senhor. Mas pastor, quando eu aprendi, eu vou dividir com o próximo isso. O próximo, eu amo
para aprender, mas quando eu aprendo, eu divido com o próximo, porque só pode dividir os ensinos de Jesus quem ama o próximo, quem não vê o outro como uma fonte de sustento, tem prazer de dividir. Então, meu irmão, que motiva um discípulo a aprender? Eu amo o meu Senhor. E o que motiva um discípulo a ensinar o que aprendeu? O amor ao próximo. E aí se cumpre os 2 mandamentos e o nome do Senhor é glorificado. Essa é a motivação. O terceiro retrato do querido Mateus é que quando nós chegamos aqui no 10, você lerá, olha só, o versículo 10, 1. Chamando a si os seus 12 discípulos, aqueles são discípulos. 2, foram, ora, são estes os nomes dos 12 apóstolos. Deu para entender? Primeiro discípulo e depois apóstolo. O Senhor fala, filho, vem cá, aprende, me segue, caminha comigo, me observa, me copia. Filho, sou eu, hein? Ponto. Depois de ser discípulo, eu te envio. Deu para você entender? Primeiro discípulo, depois apóstolo. E a ideia, a palavra apóstolo no grego quer dizer enviado. É o terceiro retrato dele. Primeiro ele é discípulo, depois ele é enviado. Tem gente que quer ministério, mas não quer aprender. Tem gente que quer ser enviado, mas não quer sentar. Tem gente que quer ensinar, mas não quer aprender. Não, filho, está tudo errado. Primeiro, vocês vão aprender. Primeiro é discípulo. E depois é apóstolo. Eu só envio discípulo. Eu só envio quem aprendeu direitinho comigo. Quem vive comigo, quem me segue. Aí você é enviado. E o nome do Senhor é glorificado. Então está aqui, irmão, discípulo. E depois apóstolo ou enviado. Quando você chega ao capítulo 10, o capítulo 10, 1, você vai observar que eles foram 10, 1 e 2, eles foram chamados. Interessante, quando Deus chama, Ele chama pelo nome. 10, 1 até o versículo de número 4. Quando você começa a observar, Deus chama aquele que tem desejo de ser discípulo, aquele que tem desejo de ser aprendiz. Você quer aprender? Você não está em melhor lugar do que esse. Você quer transmitir, primeiro, irmão, para você transmitir a mensagem, você aprende a mensagem. Hoje nós estamos ouvindo tanta besteira na internet, me perdoe, em televisão, lendo cada livro que só serve para o fogo e mais para nada. Sabe por quê? Porque não querem aprender. Mas aqui está, Jesus fala, senta, aprende. Deixa eu lhe dizer, nós vamos aprender, continuar aprendendo, vamos morrer, vamos para a presença de Deus e vai ser eternidade aprendendo. Quem não gosta de aprender está excluído do reino, mas quem aprende, esse ama o Senhor e viverá no reino, porque o reino é para quem quer ser aprendiz. Vamos lá, irmão, enviado. Jesus chama discípulo, isso é no 1, tá? No 1 ainda ele capacita para o serviço. Jesus deu 2 coisas para eles. Jesus deu poder e deu autoridade para eles irem. Quando você lê 10, 2 a 4, você vai observar que a chamada é pessoal. O que é isso, pastor? Quando Deus chama, Deus não chama pelo apelido. Deus não fica assim, pss, 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 pss. Você aí, quando Deus chama pelo nome, porque só chama pelo nome quem conhece. Enquanto Deus te chamou, Ele te chamou pelo nome, porque Ele te conhece, Ele sabe quem você é. Você pode glorificar o nome do Senhor. Deus não te chama pelo apelido, não fica dando característica, é gordinho, é magrinho, é moreninho, não. Deus bate o
Senhor, Ele chama você pelo nome. Meu irmão, é uma honra ser chamado ter o seu nome chamado pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É uma honra ouvir Ele chamar o nosso nome. No 5:6, você vai ver que quando Deus chama, Deus define o que Ele quer de você. Aqui ó, pastor, Deus me chamou. Para quê? Não sei, então Deus não te chamou não. Porque quando Deus te chama, Ele diz para que Ele quer você na obra. Deus chegou para Isaías, você é profeta. Jeremias, você também é profeta desde o ventre. O Ezequiel, eu sei que vai ser difícil. O povo lá é difícil, mas eu te chamei para ser profeta. Quando Deus chama e diz para que Ele te quer. Se você tem dúvida do serviço, Deus não te chamou. Agora, se Deus te chamou, você tem convicção daquilo que Ele te chamou. E alguém pode falar que você não foi chamado. Alguém pode fazer pinimba contra você. Mas você fala, aquele que me chamou me disse. E Ele não mente. Ele não mente. Vai acontecer. Ele não mente. Ele não mente. Você glorifica ao Senhor. A mensagem daquele que foi chamado, qual é a mensagem? Está no 7, e de pregar o reino dos céus. Versículo 8, olha aqui, irmão, olha, quando você é chamado, o que acontece? Deus fala, vai lá e cura enfermo, limpa leproso, ressuscita a morte, expulsa demônio, de graça daste e de graça também recebeste. Está aí, meu irmão, quando você é chamado, Deus faz questão de estar com você, para mostrar que está com você. E se alguém começar a falar, ele não foi chamado, Deus fala, eu estou com ele. Quer maior evidência que eu chamei ele? Eu estou com ele. E se Deus está com você, Ele faz, e o nome dele é glorificado. 9-11 versículo, você vai ver que quando Deus envia, Deus manda provisão. Amém, irmão? Deus enviou, Ele dá provisão. 12-14, você vai ver que quem é enviado é educado. Está lá, entrou numa casa salda. Então quando Deus chama gente educada. Bom, meu irmão? Do 12-14. E do 17-23, Jesus fala do preço da chamada. Então, terceiro quadro desse nosso querido irmão, qual é, irmão? Ele é o quê? Enviado. Quarto, e aqui a gente finaliza. Ele era um homem talentoso. Primeiro talento de Mateus. Ele era o que, irmão? Publicano, não era? Para ser publicano, olha o que ele tinha de ser aqui, meu irmão. Primeiro, um bom matemático, porque ele tinha de saber dar troco. Contabilidade. Segundo, dominar pelo menos 3 idiomas. Aramaico, grego e latim. Porque vinham pessoas de várias regiões. Escrever bem. Fecha o balanço, não sei escrever. Ler bem. Amém? Sabe o que Jesus fez? Pegou essas habilidades que ele estava usando errado e falou, agora eu vou usar para que você seja o escritor do Evangelho. Deus pega as nossas habilidades e usa para a glória e para a honra dEle. Você pode glorificar o nome do Senhor por isso. Talentoso. Observe agora um outro talento dele. Ele é apologista. Polemista vem de polêmica. Polemista é aquele que argumenta defendendo a fé contra as seitas. Apologista, ele faz uma apologia, uma defesa verbal contra aqueles que agridem a fé oriundas de governos. Polemista e apologista. Ele é apologista. Duas apologias que ele fez no evangelho dele. Capítulo 1. Primeira apologia. Diziam que Jesus era filho bastardo.
diziam que Jesus era filho de uma adúltera. Aí vem Mateus escrevendo: nada disso. Ela engravidou porque foi uma ação do Senhor. E o Senhor falou com o marido dela. Lucas fala a conversa de Gabriel com Maria. Mateus fala a conversa de um anjo em um sonho com José. Aí ele faz uma apologia. Jesus não é filho bastardo, não. Jesus não é filho de uma adúltera, não. Ele veio de uma virgem para cumprir as profecias bíblicas. Primeira apologia. Segunda apologia, que está lá em Mateus 28, 11 a 15. Roubaram o corpo de Jesus. Aí ele fala: roubaram nada não, meu filho. Ele ressuscitou. É a primeira mentira sobre a ressurreição de Jesus. E Mateus faz questão de refutar. É tão interessante que Justino Marte, um dos grandes apologista da fé cristã, no ano 135, ele diz que ainda na época, né, na sua época, no ano 135, rondava essa história. Mas Mateus, quando escreve o seu evangelho, ele já refuta: não, Jesus não teve o corpo roubado, não. Jesus ressuscitou. Ninguém tirou o corpo dele dali, não. Foi ele que ressuscitou. Jesus está vivo. Então ele faz uma apologia. O evangelho dele tem duas apologias. Ele era um homem tão talentoso, irmão, que escreveu uma obra literária. Sucinto, ele faz 63 citações ao Antigo Testamento. Agora, sabe o que ele... Olha a mente de Mateus. Eu quero evangelizar o meu povo. Sabe, agora ele cria uma técnica que até hoje é usada para evangelizar judeu. Ele vai ao Antigo Testamento, pega o texto e traz para o Novo e fala: isso se cumpriu aqui, isso se cumpriu aqui, isso se cumpriu aqui. Isso é uma técnica de evangelização. Ele está evangelizando o povo, ele está apresentando Jesus. Você pode glorificar o nome do Senhor. E agora me permita, sabe com quem ele aprendeu essa técnica? Com o maior hermeneuta, com o maior intérprete das Escrituras, que é Jesus. Quem ensinou essa técnica de interpretação das Escrituras foi Jesus Cristo, porque várias vezes ele citava o Antigo Testamento e se cumpriu, citava o Antigo Testamento e se cumpriu. Você pode glorificar o nome do Senhor. Aí está ele escrevendo uma obra, irmão, literária. Então outro talento dele se tornou um escritor. O mundo jogou fora Mateus. O povo olhava ele como traidor, olhava ele como corrupto. Jesus olhou e falou: não, para ele tem jeito. E quando eu mudar ele, vocês vão ver o talento que esse rapaz é. É isso que Jesus pega a nossa vida podre, muda, e todo mundo depois fica falando que o homem é talentoso, que mulher talentosa. Sabe o que é isso? É Jesus, é Jesus, é Jesus. Você pode glorificar ao Senhor? Último talento dele, ele foi missionário. Quando ele se arrependeu, lembra? Ele planejou um banquete para ganhar alma. Mateus 10, ele já saiu como um dos apóstolos para evangelizar. Ele faz questão de dizer: ó, e de fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Acabou. Ele está falando assim: ó, temos que ir. Aí esse homem, depois de 15 anos na Palestina, conta os anais da história. Ele foi para Pérsia, Macedônia, Párdia, e acaba sendo assassinado na Etiópia. Mas aonde ele passou, ele evangelizou. E qual foi o tema dele? Jesus é o Rei dos Reis. Jesus é o cumprimento das profecias. Outro homem não houve como ele. Você pode glorificar ao nome do Senhor Jesus. É isso que Jesus faz. Irmão, só para a gente finalizar aqui, eu leio a conclusão que assim eu coloquei. Mateus aprendeu na sua vida a grandeza da misericórdia do perdão
e não parou de anunciar a todos a infinita graça que transforma um mais vil pecador em um servo, um marginalizado em filho de Deus. Somente a graça personificada que é Jesus. Você pode glorificar a Deus. Gente um dia olhou para você e falou que não é dar jeito, esse daí é improvável dar certo na vida, esse daí não vai dar nada. Hoje você está aqui lavado e remido no sangue de Jesus, com a sua família, casado, com filhos, trabalhando, sendo bênção para a sociedade, bênção para a tua família e bênção para o reino de Deus. Todos nós éramos improváveis, mas Jesus mudou o nosso curso. Jesus mudou o nosso curso. Então aonde você está aí, encha bem o pulmão, aproveita, porque tem gente que está ficando sem ar, mas você tem ar. Encha bem o teu pulmão e dá um glória bem alto a Jesus. Ele é maravilhoso. Amém.